Então, desculpa, houve uma interrupção. Então, de onde parei? Então, essa pessoa que está sendo batizada, ela recebe essa proteção, né? Ela recebe essa proteção. O que faz com que está perguntando o que houve. Houve uma desconexão sozinha, desconectou. Simplesmente desconectou. Eles estão entrando de novo? Tô. Você não estava com Ele tava, ele voltou. Deixou sozinho. Houve uma falha, né? A Vitória está falando aí. Houve uma falha na internet. Mas aí estão todos acompanhando, todos entendendo o que está sendo dito. Então, na hora que o sacerdote, né, ou a entidade, ele vai fazer o batismo, ele vai cruzar você em alguns lugares. Esses lugares são chakras. Tá? Então ele vai acionar você no chakra coronário, né, na cabeça, vai fazer essa que depois vai proceder a limpeza com água, vai acionar no coronário, vai acionar no chakra frontal, né, o chakra da vidência, vai fazer cruzes perto dos ouvidos, entendeu? E que aí existe, quando Jesus curou aquele surdo e mudo, ele falou uma palavra éfeta, que significa abre-te. Então, hoje, isso era usado pelos padres, agora é opcional. A pessoa pode pedir o toque de éfeta ou não. Que significa o quê? Abre o ouvido para que escute os pais, para que escute o bom caminho, as boas mensagens, para quando estiver perdido, escute seu anjo da guarda, os ensinamentos divinos superiores. Então, aciona o ouvido espiritual, a boquinha, abre a boca, para que fale palavras positivas, para que seja uma pessoa de mensagens positivas, aciona a traqueia, o chakra laríngeo, para que desbloqueie, né, que dizem que é um chakra, Deus nos criou com som, então é muito assediado pelos espíritos negativos. Aciona a sétima cervical, que por onde as entidades, tanto positivas como negativas, entram. Aciona o chakra cardíaco, aciona o chakra umbilical, aciona as mãos e aciona os pés. Então é um ritual para mim de muita força, entendeu? E que vai auxiliar esse espírito a seguir o caminho do bem. Quando estiver passando por muito ataque, ele tem uma proteção, uma resistência para que não se perca na vida. Então eu estava dizendo, tem gente que é contra o batismo. Tem alguns amigos protestantes, não sou a favor do batismo, a pessoa deve escolher, ser adulta para escolher. O que eles fazem? Eles apresentam ele na igreja. Apresentam a criança com óleo ungido na cabeça. Gente, para mim, tem o mesmo significado. A partir do momento que você pegou uma coisa ungida, consagrada, ungiu a cabeça daquela pessoa, chamou a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falou o nome daquela pessoa, ele vai apresentar para a comunidade. Mas ele ali está evocando as forças de Deus, as forças superiores, para ajudar aquele espírito, ponto. Independente do nome ou da maneira como se faz, entendeu? Para mim, está tudo dentro do conforme. O que eu não acho adequado é a criança nascer sem nenhum tipo de amparo espiritual, porque ele pode vir com sequelas, com perseguições, e isso daí vai trazer prejuízo para essa pessoa. Então é importante que ele tenha um tipo de amparo. Existe uma cerimônia chamada apresentação, né? Apresentação, que não é um batismo, na Umbanda também tem, né? Então, quando a criança nasce, é de uma pessoa que é da comunidade do centro, ele leva o filho para ser apresentado. Então, o guia-chefe cruza os 4 cantos do terreiro, apresenta para o altar, apresenta para o atabaque, para a egrégora da casa, apresenta para a assistência, pode ungí-lo com azeite, faz umas bênçãos, né, para que ele seja bom filho, aquela coisa toda, e apresenta a casa, a comunidade, o novo ser que vai fazer parte ali das nossas vidas, né, aquela criança. Então é a cerimônia de apresentação, né. Então, que existem também cantigas dos antigos que hoje a gente quase não ouve mais, né? Criança quando chega na Umbanda, é Oxalá quem manda.
E ele vem dizendo: arerê, 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 escutai. É Oxalá quem manda. O caboclo apresenta. Depois, criança, criança, criança de Deus, criança. Criança de Deus, criança. Na fé de Oxalá, criança. Então eram coisas que quando eu era garoto eu via. Então aquela coisa bacana, né? De essa pessoa está fazendo parte da egrégora, da família. Então isso é importante. A importância, então, acho que consegui ver. Tem alguma pergunta, Vitor Hugo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, então pode proceder, né? Eu vou dar, assim, vou tentar. Estamos quase no final da nossa live. Eu vou tentar dar 2 exemplos assim rápidos. Um foi com uma criança que fez parte do centro da comunidade, né? Então, essa pessoa, quando o caboclo iniciou, antes de iniciar o batismo, ele cantou uma cantiga e foi feita uma desobsessão. Então, vieram muitos obsessores, entendeu? O caboclo falou que esse espírito, ele teria encarnado na Segunda Guerra Mundial, era auxiliar do grupo do Hitler e era responsável pelo desencarne de muitas pessoas. Então, ele veio com vários problemas de saúde, um pequeno derrame cerebral. Não falava, a cara toda, vivia com a carinha enrugada, fechada. Enfim, foi a primeira vez que eu passei por essa experiência, que eu nunca tinha... meus orientadores espirituais nunca tinham me ensinado sobre isso. Então passei por isso com o caboclo, com essas 7 estrelas. Então no final, depois houve o batismo tranquilo, mas primeiro ele levou aqueles espíritos, encaminhou aqueles irmãos, para depois então executar. E uma senhora também, ao qual se meteu num problema, foi assassinado na presença do filho, né? Então, ele foi no terreiro com a irmã, conheceu um bando, quero me batizar. Bom, no dia do batismo, ele, ao ser batizado, ouviu sua voz, filho, e ele quase olhou para trás, reconheceu aquela voz, né? Quem estava com a mãe quando foi assassinada foi ele. Inclusive, ele vai abrir a porta, a mãe assassinada no carro, quando ele vai abraçar a mãe, fica sujo de sangue. Então ele ouve uma voz. Aí, imediatamente, a minha esposa estava no centro, notou o que estava acontecendo, o médium se alterou, começou a chorar, ela notou, identificou que a mãe... E o caboclo, em vez de batizar, cantou uma cantiga do povo do Oriente, chamou os mentores espirituais, uma coisa incomum que ele não faz. Normalmente não faria. Então, assim, espiritualidade não é receita de bolo, entendeu? A gente tem que procurar estar bem assistido, bem conectado com os nossos mentores, e eles vão ditar o que precisa fazer. Sempre batiza assim, mas de repente ele percebeu uma outra necessidade, ele vai atender, ele vai guiar, ele vai nos orientar. Não ficarmos com uma coisa fechada na nossa cabeça, que é assim que é feito, que a gente acaba passando à frente de quem deveria ser o nosso guia, o nosso orientador, que são os nossos mestres espirituais. Então, deixar em aberto sempre para que os guias nos orientem, né? A gente faz um molde para que a gente entenda como uma coisa acontece, mas eles sempre na frente nos guiando. Pois não, podem fazer as perguntas. Pai, a Paloma perguntou que quando pode usar a vela do batismo, quem pode acender? A vela do batismo, ela é consagrada quando encerra o batismo, não é soprado para diluir a essência, apaga com a ponta dos dedos, se enrola numa toalha. A gente usa muito aquele negócio do papel laminado, de papelão, que aí não deixa ela derreter e deformar, guarda-se. Quando precisa, se acende, evoca a vibração dos protetores, dos padrinhos, faz o pedido que deve fazer, pode ser a mãe pode usar, ou a mãe, ou um padrinho ou uma madrinha. Podem acender, faz o pedido, acende ali, pode cruzar a pessoa, iluminar a coroa da pessoa, deixa aquela energia agir, depois vai lá, apaga, e imediatamente o campo espiritual vai ser acionado para poder limpar a pessoa e equilibrar no que está acontecendo. Sim, pode. É uma ferramenta que pode e deve ser usada, e deve ser guardada com muito respeito e muito cuidado. A Suelen perguntou: pai, um médium quando muda de axé, precisa batizar de novo? Se for
se o médium, quando muda de axé, precisa batizar de novo. Se for feito o batismo com entidades espirituais, não precisa. Entendeu? No meu entender, deve manter as mesmas entidades. Se os padrinhos eram pessoas que ficaram no outro centro, então acho que deve de buscar representantes, né, e batizar de novo. Então, se o padrinho, por exemplo, um exemplo, se o padrinho era de Xangô, a madrinha de Oxum, você pode pedir a Xangô e Oxum, que já cuidavam de você, na pessoa dos padrinhos, né, que eram os pais espirituais deles, atuam onde eles atuam também. Então pode pegar esses orixás ou buscar novos padrinhos na nova egrégora que você vai fazer parte. Porque você precisa de um amparo dos seus padrinhos, é muito importante. Então aquelas pessoas estão em outra casa, então vai haver um distanciamento e eu não acho adequado. Pode batizar. Se puder respeitar aquela ligação, botando os orixás ou entidades correspondentes, show. Se não puder, batiza de novo. Quanto tempo tem? 43 minutos. Ah, não, calma aí. A Paloma perguntou: a vela do batismo na Igreja Católica e a vela do batismo na Umbanda podem ser usadas da mesma forma? Sim, pode ser usado da mesma forma. As coisas estão sendo... As coisas estão vendo uma reformulação, né? Está vendo uma reformulação. Então, outro dia eu fui na Igreja Católica, acho que foi no batismo do meu filho. Então lá... Falou, você pode pegar qualquer vela, uma vela reutilizada, não precisa comprar uma vela nova. Eu falei, não, faço questão de ter a vela do batismo dele, porque é acesa, seguindo a fé deles, é acesa no Círio Pascal, que é uma vela consagrada que fica acesa um período, acho que da quaresma toda até a Páscoa. Então é acesa no Círio Pascal, então é uma vela energizada. Então não é uma vela qualquer, eu não vou usar aquela vela num ritual e depois vou desprezar aquilo. A utilização é a mesma. A utilização é a mesma. Mais alguma pergunta? Tem pessoas que tem outras casas que batizam utilizando vinho, tem casas que batizam utilizando ervas. Cada um tem o seu jeito. Eu batizo com água, que é um líquido universal, o sangue do planeta, que significa vida. Eu sigo essa orientação, né? Conforme... Sheila, uma pessoa só pode ser batizada por orixá ou pode ser batizada por Exu. Na Umbanda, o Exu não batiza. Na Umbanda, o guardião não batiza. Entendeu? A pessoa só é batizada por orixás e pelas entidades. Caboclo, Preto Velho, criança. Eu não recomendo duas crianças. Eu não recomendo, acho que é bom, porque a criança é uma energia muito ágil, né? Muito ágil, e às vezes a gente precisa de uma coisa mais tranquila para equilibrar. Então pode ser pela beijada, mas Exu não batiza. A Amanda perguntou se o batismo é a base para outros sacramentos, como a feitura. Sim. Na nossa lei não se faz feitura em quem não é batizado. Então, houve situações que não prestamos atenção quando chegou. Quem são seus padrinhos? Estava recolhida para ser iniciada, não sou batizada. Imediatamente foi providenciado o batismo. Como eu falei, ele é a base para tudo que vem depois, é o batismo. O Robson perguntou que para quem já foi batizado por alguma entidade, qual o cavalo, o médium, já morreu ou saiu do terreiro, pode ser batizado novamente? Se ele for batizado pela entidade, se a pessoa foi batizada pela entidade, não há necessidade. Quando for feito qualquer coisa para essa pessoa, acende-se a vela, evoca-se a entidade, que é o padrinho, e essa entidade está lá presente. As entidades não morrem, né? Eles vivem no plano astral, vivem do outro lado, estão vivos. Até quando se fala de algum espírito que ele é morto, as entidades ficam até aborrecidas. Trabalham, têm a vida deles, né, normal. Então, simplesmente numa outra realidade, numa outra dimensão, sob outra vibração, não na nossa matéria densa. Mas são vivos, são pessoas vivas que estão. Então, não, aquele compromisso com eles continua. Quando é com uma pessoa, a pessoa desencarna, aí sim, desencarnou, aí você vê outra pessoa que continue aquela missão ali para não prender aquele espírito naquela responsabilidade. Ele segue
vai reencarnar, vai seguir outro caminho. Então a gente bota um outro espírito, pode ser uma entidade dele ou uma entidade de uma outra pessoa. A Amanda perguntou se tem diferença entre batizar dentro do barracão ou na natureza, tipo a cachoeira. A minha mãe de santa, ela gostava do batismo, do primeiro batismo, que fosse dentro do terreiro. Toda vez que a gente faz a Maci, nós fazemos tipo uma confirmação do batismo, né? Os padrinhos acendem a vela, leva-se a vela, acende a vela, e enquanto a cabeça do médium está sendo lavada com a Maci, a vela está ali e normalmente se for entidade, as entidades incorporam para energizar seu afilhado de novo. Seria como se fosse uma confirmação. Mas o primeiro batismo, ela gostava que fosse dentro do centro também, porque marca aquilo ali dentro da egrégora do terreiro, entendeu? Vincula, é o primeiro vínculo, né? O primeiro vínculo daquela energia ali. Depois o cruzamento, que eu falo, com a boca cruza com a pemba, toma o obi, deita ali algumas horas, então realmente você passa a fazer parte da egrégora do terreiro. Mas o batismo dentro do terreiro, eu acho, primeiro o batismo dentro do terreiro e depois na natureza, eu acho. Mas não tem nada de errado se acontecer isso. Se o batismo for na natureza, não tem nada que diminua ou que esteja errado, em absoluto. Só falou aqui, a gente vai gravar um vídeo do tambor. Que horas tem? São 13 Fique em casa com o YouTube. Eu quero saber quantos minutos tem. 48 minutos. Os padrinhos são do médium ou do orixá? Não entendi essa. Os padrinhos são do médium ou do orixá? Os padrinhos são do médium, né? Os padrinhos são padrinhos do médium. Eu não entendi a pergunta da Sueli. Mas se é o que eu estou pensando, né? A pessoa batizou, ou ser encarnado, ou o orixá é padrinho daquele médium ali. Assume o compromisso com aquele médium. Então, quando houver a obrigação daquele médium, ele deverá estar presente. Se aquele médium tiver algum tipo de problema, entendeu? Material, ele deve estar ali amparando aquela pessoa. Quando perguntei a minha mãe sobre a minha madrinha, eu não entendi o que é. Isso não foi uma pergunta, foi só um comentário. Tá. Então, assim, agradeço, né? Agradeço a presença de todos, agradeço a presença de todas as pessoas, e assim que eu encerrar a live, eu vou gravar umas cantigas relacionadas ao batismo e vou postar como vídeo no Instagram e depois no YouTube. Tá? Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a todos os orixás, cubram com a sua energia a todos vocês e as vossas famílias.